Oi, pessoal. Vocês me ouvem bem? Olá. Pode. Tá mostrando aqui, não tá mostrando lá, não. Oi, gente. Vocês me ouvem bem? Boa tarde. Tem que tirar o som. Estou colocando aqui uns slides para... Bom, eu ia botar uns slides aqui, mas eu acho que vai ficar com sobreposição de som. Deixa eu tentar mais uma vez. Bom, enquanto isso eu vou me apresentar, né? Meu nome é Luísa, eu sou doutora em Ecologia e Evolução. Eu, ano passado, participei do simpósio presencialmente, falando um pouco sobre a Amazônia. E esse ano a Celeste me convidou novamente para estar com vocês. E eu fiquei muito feliz com esse convite, porque eu não estou morando no Brasil, eu vim morar aqui nos Estados Unidos, estou fazendo um pós-doutorado aqui. E se não fosse essa oportunidade de fazer o simpósio online, eu não poderia estar participando, né, com vocês. Eu posso fazer isso sim, Edilson. Eu vou só tentar ver se eu consigo fazer dessa outra forma, que eu acho que fica mais legal, que eu consigo interagir mais. Mas se não conseguir, a gente faz dessa forma, eu só viro a câmera mesmo. Deixa eu ver aqui como é que vai ser. E vamos lá. Vocês conseguem me ouvir bem? Assim? Tá fazendo barulho. Fica bom a voz assim? Pra mim tá meio com eco, mas como é que tá pra vocês? Tá legal? Então show. Perfeito, então. Então, a Celeste me convidou para falar um pouco sobre as pandemias, né, em um ambiente devastado. A gente está vivendo esse momento de pandemia. Tá com eco? Tá com eco. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. E agora, gente? Ainda tá com eco? Tá com eco. Então tem que tirar. Então eu vou tirar e a gente faz só... Eu vou virar aqui a minha câmera e vou mostrando os slides assim. Pronto. Então vamos só assim, que fica mais fácil mesmo. Foi uma tentativa. Mas então, Celeste me convidou, né, para falar um pouco sobre pandemias num ambiente devastado. Eu trabalho na Amazônia, eu trabalho principalmente avaliando os impactos das mudanças climáticas e da ação do homem na biodiversidade. Então, durante a pandemia, eu migrei um pouco, né, a minha atuação e comecei a trabalhar com o que está acontecendo hoje, né, com a pandemia do Covid e com essas questões que envolvem a pandemia. E aí, é disso que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje, né? A Celeste estava falando aí na live anterior sobre algumas perguntas, né, que alguns estudantes fizeram. Eu vou tentar responder
as que me cabem durante a apresentação. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu vou tentar responder aqui também, conforme a gente for conversando. E eu espero que vocês aproveitem, né, esse momento aí para receberem informações novas e, a partir delas, vocês conseguirem compartilhar essas informações com outras pessoas. Deixa eu virar aqui para vocês poderem ver os slidezinhos que eu fiz. Vamos ver se fica bom. Vocês conseguem ver? Estão conseguindo ver direitinho? Vocês conseguem me ouvir? Perfeito. Então vamos lá, né? Vamos começar. Eu vou falar, como eu estava comentando antes, sobre pandemias no ambiente devastado. E uma coisa que é importante a gente entender nesse primeiro momento é o que é pandemia, né? O que é uma pandemia? A gente está falando de pandemia o tempo todo por causa da Covid. E, basicamente, uma pandemia é quando uma epidemia, né, alguma doença, ela atinge níveis mundiais e se espalha por diversas regiões do planeta. No caso do Covid-19, eu vou falar um pouco mais sobre a Covid especificamente daqui a pouco, mas vale a gente entender que a Covid, ela já está em 188 regiões do planeta. Então, ela já tem aí esse alcance mundial, né? E ela foi considerada uma pandemia lá em março ainda, pela Organização Mundial de Saúde, né? E agora a gente está cada vez mais alcançando, né? Essa pandemia está alcançando lugares, regiões remotas do planeta. Então, a gente já teve algumas pandemias no passado, né? Eu vou citar algumas poucas pandemias aqui, mas são algumas que a gente, inclusive, tem mais conhecimento, a gente já ouviu falar, seja no ensino médio ou na graduação, né? A primeira delas, a peste negra, que foi causada por uma bactéria, né? Que teve origem em pulgas e roedores. A peste negra, ela matou cerca aí de até 200 milhões de pessoas, se estima, né? Então, foi uma pandemia extremamente letal, né? Que até ser contida, ela tirou muita vida, né? No decorrer da história. A gente teve também a gripe espanhola, né? De 1918, que tem se falado bastante dessa gripe, porque ela tem algumas similaridades com a Covid, mas ela foi causada por outro vírus, né, que foi o influenza, que é o H1N1, teve uma origem aviária e matou entre 40 e 50 milhões de pessoas no mundo. Então, também foi uma pandemia que matou muita gente no mundo, né? E aí a gente vem para a gripe suína, que foi mais recente, né, que a maioria de nós já tem conhecimento, já estava por aí, né? E a gente sentiu isso na pele, só que ela foi um pouco menos agressiva do que a gripe espanhola e do que a Covid, né? Também foi causada pelo vírus influenza, teve uma origem suína, e ela matou cerca de 16 mil pessoas no mundo. Então, em comparação à gripe espanhola, né, tem uma grande diferença aí no número de pessoas afetadas, né, de pessoas que acabaram falecendo por causa dela. E aí a gente chega na Covid, né? A Covid, a gente está aprendendo sobre a Covid-19 enquanto a gente está tendo a pandemia da Covid-19, né? Porque o vírus é um vírus novo, ninguém tinha conhecimento sobre ele, né? Sobre esses efeitos, sobre essa doença. Então, tudo que a gente está vivenciando hoje está servindo também para a gente
aprender um pouco sobre esse vírus. Então, por isso que a gente não tem um remédio ainda, por isso que a gente não tem uma vacina, porque é tudo muito novo para a ciência, né, para os cientistas e para todo mundo que está vivenciando isso. Então, disse que esse vírus possivelmente tem origem ali nos morcegos, nos pangolins, né? E essa origem é muito provável que seja a partir desses animais. E como onde o vírus surgiu, né, que foi na China, eles têm o costume de comer animais exóticos e animais que são animais silvestres, é bem provável que isso tenha originado mesmo, né, que o Covid tenha vindo desses animais. Aí existe toda uma discussão sobre se o vírus em si ele foi modificado em laboratório através de testes, né? Porque normalmente as pessoas, quando estão estudando vírus e outros organismos no laboratório, elas acabam, né, fazendo experiências para ver como que o vírus reage e pode ter sido o caso da Covid, mas isso não é uma certeza, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe se é um vírus modificado ou não. O que a gente sabe hoje é que a possível origem do vírus, né, veio através dos morcegos e dos pangolins. E aí, a gente tem hoje aproximadamente 6,6 milhões de casos no mundo. No Brasil, um pouco mais de 600 mil casos confirmados. A gente tem mortes no mundo, aproximadamente 400 mil mortes. E no Brasil, em torno de 33 mil mortes confirmadas, né? Isso é o que a gente tem de dados disponíveis, mas a gente sabe que, na verdade, o que a gente vê o número de casos reais é um pouco maior do que isso, principalmente no Brasil. Essa curva que eu estou mostrando para vocês é uma curva que mostra a evolução, né, do vírus no Brasil. Então, é o número de casos confirmados por dia desde o primeiro caso, que foi confirmado lá no dia 28 de fevereiro. Então, na curva vermelha, a gente consegue ver esse aumento, né, do número de casos por dia e a gente consegue ver que ele foi crescendo, né, cada vez mais. E esse aumento exponencial aqui da curva significa que a cada dia a gente tem um maior número de casos, né, nessas 24 horas. Então, quando você chega aqui no finalzinho da curva, que são os dias mais recentes, aí você consegue ver que uma bolinha está bem distante uma da outra, né? Que as bolinhas começaram a se distanciar. Aqui elas estão bem juntinhas. E aí, quando a gente chega aqui mais para o final da curva, onde a gente está hoje, né? Aqui seria o dia de hoje, a gente vê que as bolinhas começam a se distanciar uma das outras. E isso significa, né? Significa dizer que o número de casos confirmados de um dia para o outro está aumentando muito rápido. E esse aumento muito rápido no número de casos, né, se deve também ao fato de que a gente tem poucos testes sendo feitos, a gente tem poucas confirmações do que está acontecendo. Então, acaba que a gente está tendo muito mais casos do que o que a gente tem disponível de dados, e aí esses casos vão se acumulando. E muitas vezes os testes que são feitos, eles demoram a sair o resultado. E aí essa demora ela vai acumulando o número de casos. E quando a gente consegue ter essa confirmação, o número de um dia para o outro aumenta muito rápido, né? As outras curvas que vocês podem ver aqui, essa verde são o número de casos recuperados, né? E aí a gente tem aqui o número de óbitos e novos casos por dia. A gente está tendo hoje em torno de 30 mil casos por dia, né? Hoje foram 30 mil casos, de ontem para hoje. No início da semana, a gente estava uma taxa de 20 mil, então isso já subiu, né? Já tem subido e tem subido cada vez mais. Como a Andrea falou aqui no chat, há muita subnotificação. E essa subnotificação se deve basicamente ao fato da gente não ter muito teste, né? E como a gente não tem muito teste disponível, existe também
aquelas pessoas que têm o vírus, mas não apresentam os sintomas mais graves do vírus e acabam não indo ao médico. Tem também aquelas pessoas que vão ao médico, mas não existe teste para ela fazer. Então, mesmo ela tendo os sintomas, mesmo ela tendo ido ao médico, elas não entram nessa curva, porque não tem a confirmação. Existem pessoas que têm um estado muito grave e acabam indo a óbito antes de ter a confirmação do vírus, né? Então, tem todos os sintomas, entram nos sintomas mais graves, acabam falecendo, e isso antes de ter o teste disponível ou de ter o resultado do teste, caso ele tenha sido feito. Então, a gente está nesse momento onde a curva está crescendo cada vez mais. E a gente não tem ainda uma previsão de estabilização dessa curva, né? O que se usa a medida que se usa hoje para a gente tentar estabilizar a curva é o isolamento social. Por que o isolamento social, né? E aí eu já vou responder uma das perguntas que fizeram, né, que os estudantes fizeram, que é a questão do isolamento social, né? Por que é importante o distanciamento? A gente não tem vacina ainda disponível, né? Chegou recentemente, a gente combinou com a Universidade de Oxford de que seriam feitos testes de vacinas no Brasil. E esses testes, essas vacinas que vão ser testadas, elas ainda, como eu falei, estão em fase de testes. Elas chegaram a um número no Brasil recentemente e vai começar esse teste em algumas pessoas. Serão 2.000 pessoas testadas com essa vacina, mas não há garantia de que essa vacina funcione. Ela ainda está em fase de teste. Então, além da vacina, a gente também não tem um remédio, né, para a Covid-19. Existem testes sendo feitos com diversos medicamentos, mas nenhum medicamento se mostrou ainda eficaz para tratamento da Covid-19. Então, a gente não tem nem vacina, nem remédio. Logo, como a gente está falando de um vírus que é transmitido através do contato entre as pessoas, pelas gotículas, né, que a gente solta através da fala, através da tosse, do espirro e do suor, né? O isolamento social, ele serve justamente para a gente não ter contato com essas gotículas de outras pessoas e não deixar com que outras pessoas tenham esse contato com a gente. E com isso a gente consegue prevenir a contaminação, né? A infecção. Logo, o isolamento social, ele é uma medida de prevenção, né? Se você pegou a Covid-19, se você já está infectado pelo vírus, o isolamento social serve para você não infectar outras pessoas, né? E assim vai. Então, o isolamento, o propósito dele é evitar que você se contamine e evitar que outras pessoas se contaminem também. Então, esse é o panorama que a gente tem hoje da Covid-19 no Brasil, né? Eu não vou ficar falando só da Covid, porque a ideia aqui hoje é a gente falar sobre a questão ambiental que envolve, né, a Covid. E a gente, falando na questão ambiental, a gente viu algumas notícias surgindo falando que durante o período da pandemia a gente teve uma redução na poluição, né? Como aqui nesse mapa a gente consegue ver de 1º a 20 de janeiro de 2020 e depois em fevereiro, né? Final de fevereiro, lá na China, a densidade de gás, né, de poluição na China. Foi mais ou menos o período que eles que eles respeitaram mais o isolamento social, porque a Covid estava no seu auge. E aí, quando você vê isso, né, você pensa, então, o período da quarentena, pelo menos, né, apesar de tanta coisa ruim que está acontecendo, as pessoas ficando doentes, pelo menos a gente está tendo, o mundo está respirando melhor, né? Saíram algumas notícias falando sobre isso. Também saíram notícias sobre aqui o Canal de Viena, que está mais limpo, né? E, portanto, consegue-se ver os animais e tudo mais.
né? A gente consegue ver aí nessa foto, inclusive, né, os cisnes, e a gente tem muito disso sendo falado na mídia, né, que a gente está tendo essa diminuição na poluição e tudo mais. Mas a gente precisa ter em mente que não é bem isso que está acontecendo, né? A gente está, claro, a gente está tendo menos emissões, principalmente pela indústria do transporte, né? O transporte está sendo tá diminuindo porque está todo mundo em casa, então teoricamente, né, quem está respeitando o isolamento social está em casa, não está usando seus transportes e não está usando carro, não está queimando combustível, né? Nesse sentido. Logo, a emissão de gases pelo transporte diminuiu, sem dúvida. Isso é inegável. Mas a gente não pode esquecer que enquanto que o transporte ele diminuiu, né? A gente diminuiu o número de aviões e de carros se movimentando e tudo mais, a gente está usando energia elétrica da mesma forma, e talvez até mais, porque a gente está ficando mais em casa, está mantendo o ar-condicionado ligado, quem tem ar-condicionado, está mantendo luz acesa, está mantendo energia elétrica, né? Sempre está gastando muita energia elétrica em casa. A gente também está tendo, enquanto que o transporte parou, a indústria não parou, né? A indústria continua emitindo gases na produção de insumos e tudo mais. Então, é muito complicado a gente dizer que estamos passando por um momento onde o mundo está respirando melhor, né, no sentido de emissões de gases, porque as indústrias que mais poluem o ambiente continuam poluindo o ambiente, né? Eu citei a indústria de maneira geral, mas se a gente falar da agropecuária, continua sendo produzido, né? A gente continua tendo a agropecuária aí a todo vapor. E no Brasil, por exemplo, os dois maiores emissores de gases do efeito estufa são a geração de energia elétrica e a agropecuária, né? Então, quando a gente fala de emissões de gases no Brasil, a agropecuária continua emitindo, né? Dentro da agropecuária, o que mais emite gases é a fermentação entérica, ou seja, são os bois mesmo, né? São os animais. E os animais não morreram, os animais continuam vivos e continuam tendo fermentação entérica. Isso continua emitindo metano, que é um gás extremamente danoso. Então, é muito delicado a gente falar que a gente, nesse momento, pelo menos deu uma aliviada. Não deu uma aliviada. Foi uma coisa momentânea em relação à indústria do transporte, né? A queima de combustível fóssil para transporte, mas nada em relação a taxas de emissões globais. Isso não teve uma redução considerável a ponto da gente falar que a gente está caminhando para uma diminuição das emissões mesmo. Tá? O Roberto falou aqui no chat que até mês passado a população negra falando lá nos Estados Unidos, né, a população negra equivalente a 13% da população era 27% das mortes. O que ele está falando é em relação a quem está morrendo de Covid. Não é isso, Roberto? Normalmente, quem está morrendo, né, são as pessoas que são mais vulneráveis. E a gente sabe que quem é mais vulnerável hoje são as pessoas mais humildes, as pessoas, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil também. A gente tem os negros e os indígenas sendo os mais vulneráveis, né? E isso é refletido realmente no percentual de número de mortos, né? Quem está mais distante de atendimento de saúde, quem está mais... Quem não tem acesso a, por exemplo, um plano de saúde, um sistema de saúde privado no Brasil, que depende do SUS, que está salvando vidas, né? Hoje, o que está fazendo com que o número de mortes seja menor do que poderia ser é a existência do SUS no Brasil, né? E mesmo assim, a gente está tendo cada vez mais
estados que estão entrando em colapso do sistema de saúde, né? E esse colapso do sistema de saúde, ele se dá pela falta do isolamento social, pela falta da prevenção. Porque quanto mais gente se infectar, mais gente infectada vai desenvolver os sintomas mais graves. E com isso, né, mais gente vai precisar das UTIs e do sistema público de saúde. E acaba que cada vez mais gente está falecendo porque a gente não tem um suporte nesse sistema de saúde para receber tanta gente ao mesmo tempo, né? Então, de fato, Roberto, a gente tem esse problema mesmo, que a gente tem políticas públicas que não estão aí muito voltadas para prevenção, né? Tem se falado muito no remédio, mas não na prevenção, e como a gente ainda não tem um remédio que realmente tem um efeito que a gente quer, a gente acaba tendo muito mais casos, né, do que a gente gostaria. No Brasil, hoje, são aproximadamente 7 casos subnotificados para cada caso confirmado. Então, a gente teria, em casos reais, hoje no Brasil, em torno de 4, 5 milhões de pessoas infectadas, né? Só que o que a gente tem disponível de dado é que são 600 mil. Mas vamos lá. Seguindo aqui, né? A gente falou do que está acontecendo agora. E o que vem para o futuro, né? O título da minha palestra é Pandemias num Ambiente Devastado. Então, quando a gente fala de pandemia versus meio ambiente, o que nos espera? O que tem por vir? Né? E aí, eu volto ao que eu mostrei aí de histórico de algumas das pandemias, e 75% das doenças que surgiram nos últimos 50 anos tiveram origem animal. Né? E essa origem animal, eu não estou aqui para dizer que a culpa é dos animais. Pelo contrário, eu sou bióloga, eu trabalho na preservação do meio ambiente, da biodiversidade. Então, o que eu estou dizendo aqui não é que a culpa é dos bichos. Né? Essas doenças, elas vêm dos bichos, mas elas vêm por uma razão. Né? E essa razão é a nossa ação em relação ao meio ambiente, a forma como a gente enxerga o meio ambiente. Então, vamos lá. A gente, falando em pandemia e meio ambiente, a gente não pode esquecer que o desmatamento leva a uma perda de hábitats, né, dessas espécies, e essa perda de hábitats ela pode levar a novas doenças e zoonoses. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. E da mesma forma, esse mesmo desmatamento leva às mudanças climáticas, que também podem levar a novas doenças e zoonoses. Então, a gente tem aí 2 grandes fatores que influenciam, né, o surgimento de doenças. E o primeiro deles, né, o desmatamento. A gente tem hoje uma estimativa de que 1 quilômetro quadrado de Amazônia desmatada equivale a 27 novos casos de malária no Brasil. Então, a gente tem uma relação direta do desmatamento com o surgimento ou ressurgimento de doenças. Né? O que acontece? Os animais, eles estão ali no sistema isolado deles, né? Dentro das florestas, dentro do seu habitat natural. E esses animais, eles têm os vírus que estão neles, as bactérias, e eles coexistem no ambiente natural deles. Né? A partir do momento que a gente começa a desmatar esse ambiente, e a gente começa a ter o que a gente chama dos animais entrando em contato conosco de uma maneira que antes não havia, né? Um contato que antes não havia, porque eles estavam dentro da floresta, eles estavam isolados no ambiente deles, e a gente desmata esse ambiente e esses animais eles perdem o ambiente deles e acabam vindo para as grandes cidades. A gente vê no Rio de Janeiro, a gente vê as capivaras andando no Recreio, a gente vê animais silvestres no meio da cidade, né? Isso a gente tem em todo o país. E na Amazônia isso está cada vez mais forte, porque o desmatamento está sendo muito intenso lá. Né? E esse contato dos animais silvestres com os seres humanos não é uma coisa comum. Né? Isso é uma coisa que está vindo por conta da nossa ação, do desmatamento. E esse contato nos traz novas doenças e zoonoses,
que são doenças que são vírus, bactérias e fungos que estavam ali naquele ambiente, isolado da gente, e a gente desmatou e ele entrou em contato conosco. A gente não sabe qual vai ser o impacto disso, né? A gente não sabia que a Covid-19 iria surgir, né? Da mesma forma, a gente não saberia que outras doenças irão surgir. A gente não tem como saber, porque essas doenças elas coexistem lá no ambiente natural dos animais e das plantas, e a gente está tirando, a gente está acabando com esse ambiente. Além disso, a gente tem as mudanças climáticas, né? Então, as mudanças climáticas elas são causadas principalmente pela emissão de gases, né, do chamado efeito estufa, que são gases que ficam suspensos na atmosfera, ficam dissolvidos na atmosfera e impedem, né, que o calor que vem do Sol, né, o calor também que fica aqui na Terra, impede que esse calor se dissipe. E com isso a Terra vai aquecendo, né? O efeito estufa ele é uma coisa natural, mas por conta das emissões, né, cada vez maiores de gases do efeito estufa por conta da indústria, né, esse efeito tem ficado cada vez mais intenso. E outra coisa que influencia diretamente nas mudanças climáticas é o desmatamento, né? Primeiro porque quando a gente desmata, normalmente, no caso do Brasil, né, o desmatamento da Amazônia, ele é sucedido de queimadas, então ao corte das árvores e consequente e em seguida vem as queimadas para queimar esse material. Essas queimadas emitem gases, né, que são extremamente tóxicos e vão para a atmosfera. Feito isso, existe a mudança da reflexão do solo, né, que a gente chama de albedo, porque antes um solo que era tomado, né, por uma floresta e agora ele é um pasto. Essa mudança de como o solo reflete a luz do sol, né, e como o solo reflete essa radiação solar, ela também influencia no microclima da região. Então, a gente tem falado muito da savanização da Amazônia. E os fatores principais para isso são o desmatamento, né, a troca de uma floresta pelo pasto e a mudança na reflexão do solo, que é o albedo, né? Isso além das mudanças climáticas globais. E, por fim, né, como esses pastos na Amazônia eles estão surgindo para dar abrigo a mais para intensificar a agroindústria, a agropecuária, né, a gente tem também as emissões por parte da indústria, né? Então, quanto mais a gente desmata, mais emissões por parte da indústria, da agroindústria, da agropecuária, mais dessas emissões irão surgir, né? E com isso, a gente tem também maior emissão por conta do metano vindo dos animais, né? Do pasto ali das vacas. A gente tem mais emissão de gases como gás carbônico por conta da indústria, né? E da geração de energia. E a gente tem a transformação da floresta em pasto. Isso leva à mudança climática, né? Que é global. E a mudança climática tem diversas consequências. A gente vê aí o degelo das calotas polares, por exemplo, né, uma das consequências das mudanças climáticas. A gente viu aí recentemente a Antártica tendo a maior temperatura da história, né? Alcançou aí 20 e poucos graus. É uma temperatura que você jamais encontraria num ambiente congelado como a Antártica. E a gente está vendo isso acontecendo. E esse degelo das calotas polares, ele também leva ao degelo de micro-organismos que estão congelados há milhares de anos, né? Existe toda uma linha de pesquisa que foca em tentar entender que organismos, que vírus, que bactérias estão sendo descongeladas nessas geleiras e qual é o potencial desses vírus e bactérias serem danosos aos seres humanos, porque a gente nunca coexistiu com esses vírus e bactérias, né? Então, respondendo até mais uma pergunta que fizeram, que os alunos fizeram, né?
que era essa questão das mudanças climáticas em relação a pandemias. Existe um grande potencial da gente ter novas doenças por conta do degelo das calotas polares, por conta do desmatamento, pelo que eu falei antes, né, do desmatamento aproximar os organismos que vivem ali isolados às comunidades humanas, né, e exatamente a liberação do metano e tudo mais. E a gente também vale lembrar que essas doenças podem não ser diretamente danosas aos seres humanos, mas a gente tem doenças que estão dizimando populações de animais ao redor do mundo, né? Os anfíbios, eles são hoje o grupo de vertebrados mais vulnerável, né? Que está em risco de se extinguir. E dentre as ameaças aos anfíbios, a gente tem um fungo, né? Que a gente chama de bebê, que está dizimando populações ao redor do mundo. E esse fungo, ele gosta, né, digamos assim, de ambientes quentes e úmidos. Então, com o aumento, com as alterações climáticas, né, com as mudanças climáticas, o fungo está se espalhando cada vez mais e dizimando cada vez mais espécies de anfíbios. Isso eu estou dando um único exemplo, né? E eu poderia falar aqui horas sobre isso. Então, pergunta aqui quais as alternativas para a redução desse impacto e desequilíbrio ambiental em desacelerar o desenvolvimento econômico do país. Alternativas sem desacelerar o desenvolvimento. A gente tem algumas alternativas, né? Existem alternativas que são sustentáveis. A gente tem, por exemplo, títulos verdes, a gente tem o Red Mais, e a gente tem o Fundo da Amazônia, que são formas da gente financiar ou da gente obter lucro ao preservar o meio ambiente, né? Então, por exemplo, o Fundo da Amazônia, ele tinha o objetivo, né? Ele tem o objetivo de fornecer subsídio, fornecer uma recompensa financeira para iniciativas e ações e empresas que tenham um enfoque em preservar a Amazônia, em reflorestar a Amazônia, em evitar o desmatamento, de certa forma. Então, essa é uma forma de você ter retorno financeiro por ações sustentáveis, né? Os títulos verdes também funcionam mais ou menos dessa forma, né? Os títulos verdes, eles são títulos de dívidas que você recebe, né? Basicamente, é uma recompensa por você proteger o meio ambiente. E esse tipo de ação já existe há alguns anos, né? O Red Mais, que é uma dessas ações, já tem sido falado sobre isso desde o Acordo de Paris de 2015. E essas alternativas existem, né? Existe também a gente focar em agricultura familiar ao invés de usar produtos dessa grande indústria, né, que tem desmatado, que é a grande responsável pelo desmatamento no país. Então, existem algumas alternativas. Mas aí, falando sobre isso, né, a gente tem... eu trabalho, como eu falei lá no início, eu trabalho principalmente com mudanças climáticas, mas basicamente avaliando, né, o impacto do homem no meio ambiente. E a gente está vivendo essa primeira onda aqui, né, que é a onda do Covid-19, que a gente tem falado que está sendo muito difícil manter o isolamento, é extremamente complicado para a gente. E a gente tem falado muito na crise econômica que vem em seguida, né? Quando a gente conseguir controlar aí o vírus, o que não está acontecendo ainda, principalmente no Brasil. A gente já está vivendo uma crise econômica, essa crise econômica vai vir com muito mais força, né? Mas a gente não pode esquecer que existe uma terceira onda. E essa terceira onda, ela tem o potencial de ser muito pior do que as outras duas. Porque as mudanças climáticas, elas afetam a todos, né? Então, quando a gente fala em mudança climática, não é só a temperatura que vai ficar um pouco mais quente e a gente vai ser obrigado a ligar o ar-condicionado. Não é todo mundo que tem ar-condicionado para ligar, né? As pessoas mais vulneráveis às mudanças climáticas, elas já estão sofrendo com seus impactos. As mudanças climáticas já estão aí,
A gente já tem eventos extremos acontecendo, a gente já tem ondas de calor extremas, a gente já tem inundações, a gente já tem furacões, tornados, isso tudo por conta das mudanças climáticas, né? E as populações mais vulneráveis são as populações mais pobres, né, de países subdesenvolvidos. A gente tem também, como vulnerável às mudanças climáticas, as mulheres, que normalmente são culturalmente as pessoas que estão mais em casa, né? E no mundo são as pessoas mais pobres. E a gente tem as populações, no Brasil, a gente tem os indígenas, a gente tem a população negra, né, que a gente tem visto aí nos últimos dias, inclusive, uma grande movimentação, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, em relação a essa questão, e porque essas populações são as mais vulneráveis, né, elas sofrem aí no Brasil, um histórico de 500 anos de exploração, né, os indígenas e os negros com a escravidão, e isso tem um reflexo em como lidar com as mudanças climáticas, né? Se a gente parar para pensar que no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem todo ano um desabamento de terra que mata algumas centenas de pessoas, e esse desabamento, isso se dá por conta de chuvas em excesso, e chuvas em excesso é um evento extremo que vai ser mais frequente por conta das mudanças climáticas. A gente está vendo aí uma coisa que já acontece, a gente já vivencia e tende a vivenciar cada vez mais, né? E em relação à biodiversidade, a gente está falando, por exemplo, da Amazônia, essa questão da Amazônia virar uma savana, né? Isso não tem simplesmente um impacto de paisagem, que, nossa, a gente tinha uma floresta e agora tem um grande pasto, né? Uma grande área aberta. Isso tem impacto em toda a biodiversidade que vive ali, né? Tem um impacto nas comunidades indígenas que vivem ali. Isso tem um impacto em nós também, que não vivemos lá, porque a Amazônia, ela é, né, uma das maiores responsáveis por amenizar os efeitos das mudanças climáticas no mundo. A Amazônia, ela tem um papel importantíssimo de controlar o sistema climático da América do Sul. Se a gente parar para olhar, na mesma linha, né, da Amazônia, onde a gente tem na América do Sul a Amazônia, uma floresta, regulando o sistema climático da América do Sul, e a gente tem um continente, né, que varia desde de um clima subtropical até um clima tropical bastante úmido, e isso se deve ao fato da gente ter a floresta. Quando a gente olha para a África, quando a gente olha para a Austrália, que não tem essa floresta, a gente vê somente um deserto nessa mesma faixa, né? Se você pegar o mapa mundi, você consegue ver que onde tem a Amazônia na América do Sul, na África e na Austrália, é deserto. E é isso que a gente seria na América do Sul se não tivesse a Amazônia, né? E isso tem um impacto mundial, né? Outra questão também que vale a gente reforçar é que nós, seres humanos, também somos animais, né? Nós também estamos... A gente também depende do meio ambiente para sobreviver. Nós nos alimentamos de plantas e animais, né? Eu, particularmente, como só planta, mas a gente tem alimentação de animais. Inclusive, é por isso que a gente tem tanta criação de gado, né? No Brasil, o objetivo principal dessa criação é a exportação. Mas a gente tem uma alimentação carnista, né? Isso é comum. E o que vai acontecer quando essas mudanças chegarem ao ponto de influenciar diretamente na produção de alimento, né? Os alimentos vão ficar mais escassos. Quem é que vai ter alimento disponível? Provavelmente vão ser aqueles que têm mais dinheiro, têm mais condição, e vai cada vez mais reforçar essa desigualdade que nós temos, né? E cada vez mais reforçar a vulnerabilidade das comunidades mais pobres, né? Então, é muito importante a gente pensar nesse tipo de coisa também. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta em relação a isso, porque eu estou chegando ao último slide aqui, mas eu queria saber se vocês têm alguma questão que vocês queriam que eu respondesse em relação a essa temática, né? Pronto. A Celeste está perguntando aqui sobre se é verdade que depois de se perder 40% da floresta, a savanização pode ser inevitável.
Infelizmente, sim. O nome disso, né, a gente chama é um limite que a gente não quer alcançar, né? Esse limite em inglês é chamado de tipping point. A gente tem vários tipping points, né, na ciência das mudanças climáticas e da devastação ambiental. O tipping point da Amazônia é esse. Se a gente chegar a perder 40% da floresta, vai ser muito difícil a gente reverter esse quadro de perda de floresta. Né? Isso é um número, não é um número que a gente tirou da cabeça, né? Existem estudos que mostram, através de previsões, quanto tempo que demora para a gente poder recuperar uma área desmatada. E quando essa área atingir 40%, o tempo de demora para a gente recuperar vai ser tão grande que não vai dar tempo de fazer isso, né? Considerando o contexto de mudanças climáticas e o contexto que a gente vive hoje. Então, esse é um tipping point, né? É um limite que a gente não quer chegar, porque se a gente chegar, vai ser difícil da gente reverter. Outro tipping point como esse, né? Outro limite é o de aumento de temperatura global. Né? Hoje a gente tem um aumento de 1,2 graus Celsius em comparação a antes da Revolução Industrial, que foi quando a gente começou a emitir muitos gases. Tá? E esse aumento de 1,2 ele é preocupante porque a gente tem um limite que a gente não quer ultrapassar de 1,5 graus Celsius. O que esse limite significa? Né? Em 2014, no painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é um painel que reúne toda a informação científica sobre a temática em um grande documento, né? E nesse painel se falou desse limite de 1,5 sendo alcançado em 2100. E que seria extremamente preocupante a gente alcançar, porque da mesma forma que a savanização da Amazônia, se a gente alcança 1,5 de aumento, é muito difícil que a gente comece a regredir, né? E a resfriar a Terra num ritmo aceitável, num ritmo em um tempo hábil para salvar as espécies que estão na Terra, né, hoje. E em 2018, o IPCC lançou um relatório especial, né? Por quê? Porque a gente já tinha alcançado esse 1,2. Ou seja, em alguns poucos anos, a gente foi de 0,8, que é o que a gente estava quando lançou em 2014 o IPCC, para 1,2 em 2018. Agora, em 2020, a gente está mais ou menos em 1,2. E isso significa que agora a gente tem a tendência de alcançar esse 1,5 de aumento, que é o limite que a gente não pode alcançar porque vai ser difícil reverter a situação da mudança climática no mundo. A previsão é que a gente atinja esse 1,5 entre 2025 e 2040. O que antes era uma previsão para 2100, agora é para daqui a 5 anos. Né? Então, a gente está num momento chamado de emergência climática, que é justamente o momento em que a gente precisa, né, enquanto sociedade e falando enquanto pessoa, enquanto indivíduo, mas também falando enquanto país, enquanto nação, a gente precisa começar a pensar em formas alternativas, né, de manter, em formas alternativas à forma como a gente consome hoje, né, porque a forma como a gente consome hoje está destruindo o planeta. Está esgotando o planeta. E a gente não tem muito tempo para reverter essa situação. A gente tem 5 anos para diminuir as emissões de gases e evitar que a gente alcance o limite de 1,5 graus. Né? Então, quais as alternativas viáveis em relação ao processo de crescimento econômico sem agredir profundamente o meio ambiente? Eu falei um pouco sobre isso, sobre algumas alternativas sustentáveis, né, como os títulos verdes, o RED+, a forma como a gente lida com o consumo é extremamente importante a gente falar, né? E eu vou voltar aqui para o slide para falar um pouco mais sobre isso. Né? Então, aqui, o nosso papel nisso, né? Enquanto sociedade, enquanto indivíduo, a gente tem como agir localmente, né? E como tentar evitar que a gente tenha uma pegada ecológica que agrida tanto o meio ambiente,
né? Então, nesse slide, eu misturei algumas ações que a gente pode fazer enquanto pessoas buscando evitar as mudanças climáticas, buscando diminuir a nossa pegada, né? A nossa questão, a nossa influência nisso, né? E também em relação ao que a gente está vivendo hoje, né? Que é a Covid e tudo mais. Então, em relação às mudanças climáticas, as nossas ações diárias, desde a gente apagar as luzes, né? A gente diminuir o tempo que a gente passa no banho, a gente reduzir o nosso consumo de carne, e principalmente no Brasil isso é extremamente importante, porque, como eu falei já, né? A gente tem junto da geração de energia, a agropecuária é o maior emissor no Brasil, né, de gases. Então, não estou falando para ninguém virar vegano, mas é importante a gente repensar o quanto que as nossas ações, o quanto que a nossa forma de consumir está influenciando, né, no meio ambiente e no mundo que a gente vive. Então, tirar os aparelhos da tomada, buscar consumir mais alimentos orgânicos, alimentos vindos de agricultores familiares, né, para tentar diminuir um pouco a demanda dessas grandes indústrias, né? Diminuir aí o nosso o uso de carro e outros meios de transporte que são muito poluentes, né? Agora, na pandemia, a gente viu, eu falei sobre isso, né? Que isso teve um impacto local aí na poluição da China, e em outros lugares também, na Itália e tudo. E isso é uma das coisas que a gente precisa fazer, mas não é a única, né? E a gente também tem outras, né, formas de a gente pensar de ações diárias. E enquanto na questão da Covid, na questão do nosso dia a dia, me fizeram a pergunta de pelos estudos atuais, quanto tempo mais é necessário manter o isolamento social? O isolamento social, como eu falei, ele é a nossa única chance que a gente tem agora, né, de se prevenir da Covid, né? A gente não tem vacina, a gente não tem remédio, né? Então, o isolamento social é essencial. O problema é que hoje no Brasil o isolamento social está num percentual de 40%. Isso significa que a gente não está respeitando o isolamento social. Embora muita gente esteja respeitando, a maioria do país não está. E por conta disso, o número de casos de Covid-19 só aumenta, né? Então, não há uma previsão de quando a gente vai conseguir sair do isolamento social, né? Na verdade, os governos, eles estão se movimentando, né? Os governos estaduais estão aí falando em reabertura, o governo federal fala em reabertura desde o momento que começou o isolamento, né? Mas isso é extremamente problemático no momento que a gente vive hoje, onde os casos de Covid aumentam exponencialmente diariamente, né? Como eu falei ainda há pouco, a gente tem 7 casos não confirmados para cada um caso confirmado. Então, o Brasil estaria hoje com em torno de 5 milhões de casos de Covid. E a tendência é a gente piorar cada vez mais se a gente não respeitar o isolamento. Então, o ideal, para a gente poder pensar em sair do isolamento, a gente precisa primeiro respeitar o isolamento, que não está sendo respeitado. Então, infelizmente, eu não tenho como te dizer quando que a gente poderia sair de maneira segura, né? O que eu tenho a dizer é que os governos já estão pensando em sair, já assumiu-se uma postura de considerar que vai todo mundo se contaminar mesmo e faz parte, mas não é assim, não faz parte, a gente tem como evitar, né? Se o isolamento social tivesse sido respeitado desde o início, a gente não teria chegado a segunda posição no mundo, né, de países infectados, só perdendo para os Estados Unidos. E em números reais, com certeza, a gente já ultrapassou os Estados Unidos. Então, a gente precisa pensar em se proteger e em proteger as pessoas que estão ao nosso redor, né? Isso é o mais importante. Como preservar os modos de vida dos povos indígenas em relação ao crescimento do agronegócio que avança sobre suas terras e sobre sua floresta.
Isso é essencial, obrigada pela pergunta. Né? Vocês estão vendo aqui um folderzinho. Esse folder é de uma ação que a minha rede de mulheres na ciência está promovendo junto a diversos coletivos, que vocês podem ver aqui embaixo. Essa ação é para justamente ajudar os povos indígenas. Ela é voltada para os povos indígenas da Bahia, porque a Covid-19 já está chegando nesses povos e eles são povos isolados das grandes cidades, logo o acesso ao sistema de saúde é complicado, é dificultado, e por isso eles são muito vulneráveis. E a gente está fazendo essa ação para conseguir arrecadar dinheiro para fazer máscaras, né? Então, para preservar os modos de vida, né? Respondendo agora a sua pergunta, o agronegócio ele tem se aproveitado, né? Existe hoje um aproveitamento do momento de pandemia para o avanço do agronegócio. A gente está vendo aí um aumento no desmatamento da Amazônia gigantesco nesses últimos meses, porque os olhos estão voltados para a pandemia, né? Claro, a gente está passando por uma pandemia gravíssima. Mas enquanto a gente está olhando para a pandemia, tem gente se aproveitando da situação e desmatando cada vez mais a Amazônia para avançar o agronegócio. E isso tem ameaçado diretamente a vida dos indígenas, não só através da Covid, que está chegando nas populações indígenas, está chegando nesses povos isolados, por conta dessas pessoas que estão invadindo seus espaços, né? Mas também pela própria invasão, que está levando à morte de indígenas que estão ali tentando proteger suas terras. Então, o que a gente precisa é de um sistema de denúncia, onde a gente consiga proteger esses povos. A gente tem, no Brasil, o maior sistema de unidades de conservação e de terras indígenas no mundo. E, mesmo assim, a gente vê um desmonte cada vez maior desse sistema. A gente vê, atualmente, né, recentemente, o ministro do Meio Ambiente falando em permitir coisas ilícitas, coisas ilegais durante a pandemia, porque ninguém está vendo, né? E dentre essas coisas, ele diz exatamente sobre a invasão dessas terras, né? É um acordo ali entre o agronegócio e os grandes mineradores com o governo para conseguir ter essa invasão legalizada, de modo que eles possam cada vez mais ampliar os seus negócios. Então, enquanto sociedade, a gente precisa, nesse momento, se unir em defesa desses povos, né, e da floresta, porque, como eu falei aqui ao longo da live, a floresta amazônica ela é essencial para o mundo, né? Ela é importante para o mundo. Não é simplesmente um espaço vazio, como a gente já ouviu durante a ditadura do Brasil, esse discurso de que a Amazônia era um grande vazio que devia ser explorado. E agora esse discurso está voltando com força, né? Porque não é isso, né? A Amazônia ela é extremamente importante, os povos indígenas que estão lá, eles precisam ser preservados, né? E eu só tenho agora 1 minuto e 50 segundos. Então, eu quero agradecer a presença de todos e todas. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Eu me coloco à disposição de conversar. Quem quiser, segue o meu perfil. Eu vou botar aqui na tela. Eu vou botar ali, já está aí também no chat. Por favor, quem quiser entrar em contato, tem aí os meus e-mails e os meus perfis, né? O Minha Amiga Cientista é o perfil que eu faço divulgação científica aqui no Instagram. O DL Viegas LM é o meu perfil pessoal, que eu também faço um pouco de divulgação científica, um pouco mais falando sobre política também. E o Cunhá Axé é o projeto que eu falei, né? O grupo de mulheres na ciência, da qual eu faço parte, que está, inclusive, com essa ação de proteção aos povos indígenas. Quem quiser seguir lá e dar uma olhada também nessa ação, vai ser um prazer tê-los conosco. Qualquer pergunta também pode me mandar direto no Instagram, que eu respondo diretamente para vocês. Muito obrigada pela participação, gente. Passou rápido até, eu pelo menos, se deixar, eu falo aqui o dia inteiro. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho e que a informação que eu passei aqui para vocês, que vocês consigam repassar aí para outras pessoas, que o essencial que a gente precisa fazer agora
é comunicar e levar essa informação para todo mundo. Viu? Então, muito obrigada mais uma vez. A live vai cair em 10 segundos. Então, muito obrigada. E obrigada também pelo simpósio, né? Pela Celeste ter me convidado. Fico muito feliz de ter participado, gente.